Oi, hoje a gente começa uma sequência de vídeos sobre as heresias, tá? Eu selecionei algumas heresias, algumas são famosas, outras nem tanto, mas não são todas. Mas qual que é o objetivo da gente falar sobre isso? É a gente conhecer, tá? E principalmente entender o que faz com que essas filosofias, essas crenças, sejam heresias, tenham sido consideradas heresia pela igreja, tá bom? Mas antes da gente começar a falar sobre isso, como sempre, vamos fazer a nossa oração. Peço que você também se concentre, porque tudo que a gente vai falar sobre a nossa fé, sobre a igreja, o Espírito Santo nos ilumine e abra a nossa inteligência para maior compreensão, tá bom? Então vamos lá. Por onde começar a falar das heresias cristológicas? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que convencionar aqui, ou pelo menos recordar, é o que é uma heresia. Até entendo que essa palavra cause um calafrio na sua espinha, né? E que você automaticamente se recorde de uma fogueira e alguém em chamas em cima dessa fogueira, tá? Essa, sem dúvida, é uma palavra que é carregada de estigma, tá? Mas antes da gente pensar nisso, ou além da gente pensar nisso, que eu acho que é melhor, bem melhor colocado, a gente tem que pensar o seguinte. O que ela denomina? Ela denomina que algo, sim, na sua origem, vai contra o que a igreja prega, tá? Mas fora do contexto religioso, a palavra heresia quer dizer uma coisa muito simples. Ela quer dizer contrassenso. Parece que já pode parar, né? Que a explicação tá aí. Então, por que isso tomou essa figura, esse nome? Porque é uma heresia, tudo que é um contrassenso é o que a igreja prega. Né? Se eu acredito em A, o B, então, é um contrassenso. E aí se denomina a palavra heresia. Então nada mais é do que isso. Claro que temos uma questão histórica em cima de tudo isso, mas hoje o que a gente tem que pensar é isso, tá bom? Vai de encontro com o que a igreja aqui crê. Tá, mas por que falar disso agora, Fernanda? Por que você vai fazer uma sequência de vídeos falando sobre isso? Acabamos de ver os dogmas de Deus, acabamos de ver os dogmas de Jesus e do Espírito Santo, tá? Então eu acho que ele fica bem adequado no encaixe do contexto, porque a gente entendeu que a igreja crê, tá? Se a gente entendeu qual é o credo, fica muito mais fácil agora entender o que não é o credo, tá? É um jeito que eu particularmente gosto de estudar, tá? Trabalhando o antagonismo das coisas, a antítese das coisas e o sinônimo também, tá bom? E no que consiste as heresias? Basicamente em negligenciar o quê? Negligenciar a verdade revelada, tá? Ou a recusa voluntária de lhe dar assentimento. Ai, Fernanda, que difícil, o que é isso? Claro, gente, também aqui abrindo um parênteses, que eu estou falando isso para quem professa essa fé. Então eu não posso me autodenominar católica, não posso dizer que tenho essa fé se eu nego essas verdades, né? Então eu tenho que procurar um outro galho, porque não é o galho da Igreja Católica que esse macaco deve ficar, ok? Isso faz sentido, né? Porque não cabe nenhuma discussão sobre isso aqui. Então isso é para quem professa essa fé. Senão isso não vai ser uma heresia, isso vai ser o estilo de vida da pessoa, concorda? Ótimo. Então vamos lá. Voltando por que eu tô falando disso, né, e no que consiste isso. Então se a gente sabe qual é a verdade, a gente vai conseguir identificar claramente o que é contraponto, o que é contrassenso, o que é contrário, o que é contradição e o que é incoerente dessa verdade, tá bom? Bom, então a gente vai falar nos próximos vídeos sobre as principais heresias e eu vou deixar aqui embaixo desse texto uma diferença entre algumas coisas que as pessoas chamam muito atenção e me perguntam, que é a diferença entre o que é heresia, o que é apostasia e o que é cisão, tá? Existe alguma coisa que pode estar vinculado, sim, mas são palavras e definições diferentes, tá bom? Eu posso até fazer uma cisão com a igreja porque sou um herege, mas simplesmente posso fazer uma cisão com a igreja porque não quero prestar obediência a, tá? Então eu deixo aqui embaixo depois bonitinho
essa explicação, tá? Como um momento cultural. Mas outra coisa muito importante antes de eu finalizar esse vídeo e a gente depois ter os nossos próximos vídeos é o seguinte: essas heresias que eu vou falar hoje são as heresias cristológicas. Existem outras, inclusive existem as heresias contra a Trindade, mas eu vou me focar nelas. Então, como o nome bem diz, é a respeito de Jesus Cristo, tá? Ou elas negam a divindade de Jesus ou elas negam a humanidade, tá? Na sua maioria, a espinha dorsal delas é isso aí. Algumas delas que a gente vai falar possuem um aspecto muito maior, porque o sincretismo delas é muito grande, tá? Então elas foram envolvendo as religiões orientais, foram abarcadas de tradição grega, mas eu não vou me apegar nisso. Posso até dar uma pincelada ou outra a título de curiosidade, mas elas são heresias cristológicas porque elas em algum momento batem de frente com a pessoa de Jesus e o que nós acreditamos como isso, tá bom? Então isso eu acho que é importante ficar claro, porque algumas delas são até bem famosas, e aí às vezes as pessoas podem falar, ai, mas também pensa assim, também pensa acolá. Elas podem pensar assim e acolá, mas eu não vou me focar nisso. Eu vou focar dentro dessa heresia, o que ela é contrassenso, é contraponto, é incoerente com o que a gente acredita na figura de Jesus Cristo, ok? Um abraço, eu acho esse tema extremamente interessante, eu gosto muito de estudar esse tema e eu vou dividir um pouco com vocês umas curiosidades sobre isso, tá bom? Até!